Saudações. Hoje é domingo, são 7h30 da manhã. E antes de ir na casa da dona mãe, a gente tem que passar na feira. Bom, eu tenho um relacionamento tóxico com a senhorita Diabetes, né? Ela ontem, faz alguns dias que eu tô jantando, não é jantar, tô basicamente tomando leite, comendo maçã ou tomando iogurte. Aí ontem eu tive a infeliz ideia de fazer arroz, sabe, arroz, uma linguiça frita, uma coisa bem goiana, uma saladinha, né? Pouquinha coisa, moro sozinho, mas não deu tão bom quanto eu pensava. Aí hoje eu vou ter que andar um pouco mais para dar uma torrada nessa glicemia. Andar é o melhor que a gente faz quando tem diabetes. Então eu vou passar na feira porque basicamente meu irmão precisa de uma faca. Sabe aquelas facas baratas que enferruja, mas corta? Então eu tô devendo uma grana para ele. E eu vou lá só para comprar essa faca. E também porque minha mãe vai fazer pelotas. Eu amo pelotas. E aí ela não tem, tá precisando de mandioca boa. Na feira é um lugar onde certamente a gente encontra mandioca boa. Não tô andando depressa porque, né, como eu disse, foi uma noite meio complicada. Evidentemente eu já acordei faz um tempo, porque a gente está de olho no que aconteceu naquele país ali da Estepe Pôntica, entre o Mar Negro e o Dnieper. Ontem os Estados Unidos ficaram sem dinheiro, certo? A geopolítica é essa. Os Estados Unidos ficaram sem dinheiro. Nós já havíamos dito, acho que antes de ontem, esses dias mesmo, fiz um vídeo, não, antes de ontem, fiz um videozinho de 18 minutos. No fim do vídeo, eu falei, ó, gente, falando do perigo da sociedade brasileira se dividir pelos motivos errados. Porque não existe uma sociedade 100% harmônica, isso é utopia. O embate é normal nas sociedades. É uma coisa dialética, é através disso que as sociedades avançam, certo? Através disso que as sociedades avançam. Não que haja confronto, mas que diferentes grupos se formam e combatam pelo que cada um julga ser o mais adequado para si. Perfeito? Só que chega um ponto, às vezes, uma situação em que não há mais um embate saudável de ideias. Isso é trocado pelo embate de interesses, não fundamentados em ideias, ou valores, ou perspectivas, não. É um interesse imediato, egoísta, cru. O Brasil está se tornando assim. Só que a guerra que eles querem fazer não nos é vantajosa. Por que eu sempre denuncio o ongueirismo, o liberalismo identitário? Agora que eu vi que eu esqueci minha... Oh, Nossa Senhora. Por que eu sempre denuncio o liberalismo identitário? Vou ter que voltar pelo mesmo caminho porque... Nossa Senhora. Bom, enfim. Porque o liberalismo identitário, primeiro que ele é de direita. Isso tem que ficar muito claro. Ele é de direita. Ele finge ser esquerda, ele pode até ser aceito como esquerda ou vendido como esquerda nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, mas ele é de direita. Certo? A questão das identidades é uma questão individualista. E nós já explicamos que ela cinge, certo? Você tem, coloca lá os héteros contra os não héteros, os brancos contra os não brancos, as mulheres contra os homens. Aí as mulheres héteras contra as mulheres não héteras. Vamos pegar as mulheres não héteras.
as não héteras brancas contra as não héteras não brancas. Vamos pegar as não héteras não brancas. Essas não héteras não brancas são... Aí tem o colorismo, né? São pardas ou são pretes? Esse prete é genético, esse prete é cultural, esse prete tá na aparência, certo? Quer dizer, uma pessoa parece mais prete do que outra, vai lá, eu tenho um terço de sangue prete, a outra tem 5/6 de sangue prete, mas nasceu clara, enquanto um terço com sangue prete nasceu escura, então ela é mais prete, né? Qual que é o grau de pretitude dela? Mas ela é pretitude da comunidade ou da pretitude burguesa? A gente tem que lembrar, vamos pôr que ela é da pretitude da comunidade, mas ela não é hétera, ela é pretitude da comunidade porque ela é lésbica ou porque ela é bi. Se ela é lésbica, ela é femboy ou é feminina, certo? Então você vai dividindo a sociedade, você vai atomizando, e aí nós estamos falando de luta. Essas pessoas não são passivas, elas supostamente estão lutando, mas é uma luta tão atomizada que a gente não está falando de acender bombas, de destruir o sistema, não, nós estamos falando de riscar fósforo. Sabe gatinho, filhotinho de gatinho, quando nem abriu o olho, a gente fica perto e eles... Então é isso. Vai atomizando tanto a luta que ela deixa de ser luta, se torna um espetáculo. Certo? Se torna um espetáculo. E isso é proposital. Atomize a sociedade o tanto que você der conta. Principalmente atomize as lutas. Porque aí você impede a união. O que faz a força? A união. O que impede que os revoltados obtenham sucesso? Dividir para governar. Então, você vê no identitarismo uma estratégia clara de dividir para governar, de impedir a união, de provocar a cisânia, certo? A esquerda já é naturalmente propensa à cisânia. Diferente da direita, que está sempre unida. A esquerda não. Você tem os trótsicos, você tem os comunistas, você tem os anarquistas, você tem os social-democratas, você tem os trabalhistas. E eles não concordam sempre. Você tem o pessoal mais nacionalista, você tem um pessoal que não é nacionalista, é mais internacionalista. Então... Peraí, gente. Opa, peraí. Já avistei o seu João ali. Vamos ver se ele trouxe mandioca. Pelo menos verdura ele trouxe. Terminamos de feirar. Leva tempo, porque a gente conhece as pessoas e não dá pra só chegar, me vê isso, me vê aquilo. Como é que você tá? Como é que você vai? Não sei o quê. Né? É cidade pequena e é uma feira, então... Né, a gente conhece os feirantes. Aí eu comprei um pedacinho de carne de porco, caipira, recém-abatido. Uau! Achei que nós vamos fazer no almoço. Minha mãe ia fazer pelota, na verdade acho que ela já fez. Mas nós vamos comer essa carninha de porco. Hoje é domingo. Na graça de Deus Pai, temos uns recursozinhos extras, acabei comprando. 1,4 kg, pedaço de 1,4 kg por R$35. Né, por caipira, do bom. Aí comprei mandioca, comprei almeirão. O goiano gosta de coisa amarga, tá, gente? Comprei alface, né? Eu amo alface. E cheiro verde também. E leite cru. Porque eu adoro coalhada. Gosto muito de coalhada. E coalhada só dá pra fazer boa, goiana, né? Não é essa síria do povo mais chique. Só dá pra fazer com leite cru. Então... eu ia voltar por cima. Ia voltar não, né? Ir pra casa da minha mãe por cima. Mas na hora que eu tava chegando aqui,
eu simplesmente lembrei que eu esqueci, outra expressão do goianês, lembrei que eu esqueci da minha sacolinha, que tá com os negocinhos que eu ia levar pra minha mãe. Então, vou ter que voltar pra casa, de casa eu vou pra ela. Mas vamos voltar ao que a gente tava falando. Quando eu chegar no lugar que dá pra parar, eu mostro pra vocês minhas comprinhas. Aliás, mostrando a minha mãe, né? Estávamos falando da questão da luta identitarista, cindir a sociedade. E o pior, que não cinde entre direita e esquerda. Ela cinde entre direita conservadora e direita liberal. Então, essa luta não favorece os trabalhadores. Ela divide a sociedade, e é uma luta de direita. É uma luta de direita. Vocês podem ver, gente, que as ONGs, elas patrocinam o Verdis Mongueiro, né? O SOS Baleia, o SOS Tamanduá, o SOS Tatuteba, SOS Caipora, o SOS Carvoeiro, que é uma planta, tá? Não tô falando de atividade, não. É uma planta, uma árvore que tem aqui no Cerrado. O SOS Piqui, o SOS Piqui Azul, a Fundação Piqui da Mata, a Fundação Piqui Natural. Então vão criando, vão atomizando, né? Ou essas internacionais, que recebem aquela grana de fora. Greenpeace, WWF, né? Então, você vai criando essas ONGs. Ela tem o SOS dessas minorias, né? Das minorias todas, cada um tem o seu. E cada um tem umas 3 ou 4 diferentes. Mas você não vê o SOS Trabalho Digno, o SOS Trabalhador que precisa de mais salários, SOS Vamos Acabar com os Bilionários, SOS Banqueiro Safado, SOS Privatista Ladrão, SOS Financista Vagabundo. Isso você não vê. Eles nunca estão do lado dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso nunca. Nunca. Você não vê uma ONG do lado de trabalhador ou de trabalhadora. As ONGs só estão em pautas de direita, certo? Só em pauta identitária, que são pautas de direita. Perfeito? Você não vê elas lutando pelos trabalhadores. Igual nos Estados Unidos. Você tem o Me Too. Uau, Me Too, né? Me Too, que denuncia não sei o que, caso de abuso e assédio, tem que ser denunciado mesmo. Mas tem abuso maior do que a mulher nos Estados Unidos não ter direito de licença maternidade remunerada e ter que secar o próprio leite porque não tem direito de amamentar a criança? Tem abuso maior do que esse por uma mãe? Não estão preocupados com as condições de saúde das trabalhadoras, não estão preocupados com o salário das trabalhadoras, estão preocupados com pauta de trabalhadora rica, de cinema, de grandes empresas, de corporações. Não estão preocupados com trabalhadoras. Os movimentos negros dos Estados Unidos, supostos, né? BLM está preocupado com o trabalhador preto, com as condições de trabalho do trabalhador preto. Você vê eles brigando por salário. Não, salário é a renda do trabalhador. Fica discutindo platitude e não toca no tema do trabalho. Nunca, claro que não toca. Estão trabalhando para os bilionários. Estão trabalhando para o capital. E aí você cinde uma sociedade, os Estados Unidos, uma sociedade profundamente cindida, em que de um lado está o espeto, do outro está a brasa. O espaço para o trabalho não é mais discutido. Porque o identitarismo tomou conta da luta. Certo? O que eram os Panteras Negras? O que foi Malcolm X? O que foi Angela Davis? O próprio reverendo Martin Luther King Jr. Ele estava preocupado com a luta dos trabalhadores. Nos Panteras Negras isso é muito óbvio. Que ele estava preocupado com a luta dos trabalhadores. Angela Davis lutou pelos pretos, lutou pela diversidade, lutou pelos gays, mas lutou principalmente pelo trabalho, pelos trabalhadores e trabalhadoras pretas, certo?
A consciência de classe sempre foi o mote de Angela Davis. Foi o mote dos Panteras Negras. E agora, com o identitarismo, isso sumiu. Claro, esse é o objetivo. Aí você divide a sociedade muito mais do que a divisão que existe entre capital e trabalho. Você divide a sociedade entre conservador e liberal. E faz uma coisa ainda mais pior. Certo? Vamos entender isso aqui agora. Além de cooptar a esquerda com pautas liberais, a esquerda some, eles fazem uma coisa pior. Os pobres, volto lá, John Kenneth Galbraith, são majoritariamente conservadores. Na natureza da pobreza das massas, John Kenneth Galbraith deixa isso muito claro. Os pobres são conservadores. Certo? Então, ao sentir a sociedade dessa forma, fazendo os liberais parecerem de esquerda, eles fazem outra coisa pior. Eles fazem os pobres abraçarem a direita. Porque os liberais defendem pautas que os conservadores pobres, que são trabalhadores e trabalhadoras, não aceitam. E aí você joga essa gente no colo desses crentes vagabundos ou na extrema-direita fanatizada. Você destrói a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Entendeu? É isso. Esse é o problema. Deixa eu só pegar minha sacolinha, gente. Eu já vou. Gente, suando como tampa de marmita, mas indo já para Dona Mãe. Com as verdurinhas e as coisas que a gente comprou na feira. A gente estava explicando por que a luta, não é luta, né? A pseudo-luta identitária é, na verdade, uma guerra contra os trabalhadores e as trabalhadoras. Porque os progressistas, os trabalhadores e trabalhadoras progressistas, são cooptados pela pauta identitária e os conservadores, os trabalhadores pobres, são jogados no colo ou dos crentes ou da extrema-direita. Então, os trabalhadores e as trabalhadoras deixam de se reconhecer enquanto classe social, que é exatamente o que essa pseudo-luta quer. Perfeito? É isso. Poderia ficar aqui falando horas, mas é isso, cara. Estamos, é isso. Porque aqui, pessoal, o Leider adota umas pautas meio radicais. Não, de forma alguma. De forma alguma eu sou um radical. Certo? A não ser no étimo, né? Radical vem de raiz, né? Radício. A raiz do problema é exatamente essa. A luta anti-identitária é a luta das pessoas trabalhadoras, é a luta da classe trabalhadora. Certo? Porque a direita agora, ela não se vende mais como direita. Ela demonizou a esquerda, usando para isso a pauta identitária. Então, os identitaristas são nossos adversários, quando não nossos inimigos. É preciso ter muita clareza quanto a isso, mas muita clareza. Eu penso que o presidente Lula sabe onde se meteu, certo? Ele não teve muita opção. Colocar fadinha da floresta, indígena da Shopee e pretos lutadores no governo. São 4, né? São 4. Mas felizmente eles não têm poder nenhum, nem orçamento. Ainda bem, menos mal. Dá para você conter o estrago. O que eles querem é visibilidade, né? O que eles querem é visibilidade. E claro, o din-din, né? Por isso que elas estão nessa de ongueiros. A direita foi muito inteligente. As ONGs, o chamado terceiro setor, pode ver que isso tudo pipoca a partir dos anos 2000. É claro que já existia antes, mas pipoca a partir dos anos 2000. A partir do fim da União Soviética ficou claro isso. Para impedir que a luta dos trabalhadores e a luta das trabalhadoras ressurja, vamos atomizar as lutas, torná-las inofensivas e, gente, quem paga a conta escolhe o prato, né? Então tá lá os bilionários. Tem o famoso banqueiro húngaro, mas nem de longe é só ele. Tem os irmãos Koch, tem a Fundação Bill e Melinda Gates. O que não falta é a fundação disposta a despejar bilhões, sem falar aquelas que não são bem fundações, né? Tipo a Fundação Forte, todo mundo sabe para quem trabalha.
E tá uma série de outras fundações aí obscuras que todo mundo sabe para quem que elas trabalham. Certo? Quem que tá pagando o dinheiro. Então, você pega basicamente toda a luta que tem no mundo, em sua maioria lutas legítimas, e coloca sob o controle do capital. Simples assim. Mas não satisfeitos, você na verdade inviabiliza a luta, né? Não deixa de se torna uma não luta. Vou dar um exemplo. Quando aquela plataforma da British Petroleum explodiu no Golfo do México, alguém viu por um segundo que seja o Greenpeace ou o WWF lá? Não deram um pio, não falaram nada, caladinhas. Não falaram nada. Não apareceram, não colocaram nenhuma bandeira. Falaram nada. Adivinha por quê? Agora, oh meu Deus, vão explorar a bacia petrolífera da Foz do Amazonas. Pobres corais submarinos. Oh, o que vai ser feito dos corais de profundidade? Meu Deus, achamos os corais no delta do Amazonas. E apesar de ter o nome Foz do Amazonas, essa bacia fica entre as Guianas e o Amapá, que é praticamente a Guiana brasileira. Mas, né, oh meu Deus, temos que proteger os corais. Será que no Golfo do México não tinha coral, não? Os corais só existem onde tem petróleo brasileiro, que não está sob o controle deles. Quer dizer, no litoral da Guiana, pode explorar petróleo à vontade. Litoral da Guiana Francesa, pode explorar à vontade. Litoral do Suriname, as multinacionais podem fazer o que quiser. Só existe os tais corais no território brasileiro, onde o petróleo é brasileiro e da Petrobras. Aí sim, aí nesses lugares existe petróleo, né? Nesse lugar existe petróleo e, claro, existem os corais que devem ser protegidos. Se alguém aparecer um novo Temer, um novo Bolsonaro, um novo Paulo Guedes, entregar isso para os estrangeiros, vocês podem ter certeza que o coral some, né? Magicamente ele desaparece. E aí pode explorar petróleo. Claro, né? Claro. Petróleo só é ambientalmente perigoso onde há russos, brasileiros, venezuelanos, iranianos, né? Aí sim, aí o petróleo, nossa senhora, causa um terrível dano ambiental. Tem que olhar pelos corais, tem que olhar pelos jabutis, né? Aí sim, tem que olhar pelas populações indígenas, pelos costumes ancestrais, claro. Eles adoram o costume ancestral, né? Por isso que vivem em apartamento, triplex, com seus computadorzinhos MacBook, internet 5G, seus iPhones, lá nas ONGs, né? A indígena da Shopee parece que nunca mais voltou para Taba, né? Nunca mais. Foi vista numa aldeia. Tá sempre em Londres, tá sempre em Nova York, em Cambridge, em Oxford, né? Em LA. É onde ela tá sempre, recebendo o mimo da embaixada americana, da embaixada britânica, de alguma ONG, né? Tirando fotinhas. Nunca mais foi para a floresta. Viver ancestralmente. Né? A gente nunca viu os bravos pretes numa comunidade remanescente quilombo. Não. Vendo o modo ancestral de plantar mandioca. Eu comprei essa mandioca aqui do Negão. Eu chamo ele de Negão. É a melhor mandioca que tem na cidade. Mandioca, eu sei que a quinta série que habita, mas é uma mandioca grossa, que cozinha fácil, muito boa. Ele é um produtor familiar. A propriedade dele tem 6 hectares. 6 hectares. E ele produz principalmente mandioca. Ele planta muita mandioca. E aí ele tinha umas vaquinhas, né? Que a mandioca serve de alimento. Tinha umas vaquinhas, produz o leitinho dele. De vez em quando ele leva ovo, leva mexerica. Ele é bolsonarista. Ele é bolsonarista. Nunca vou deixar de comprar dele por causa disso. Porque eu entendo. Os pretes que gostam de comunidades ancestrais nunca foram na comunidade dele, do qual, aliás, ele não é o único prete. São muitos, certo? São muitos. Eu acho que até deveria investigar como tantos pretes, como eles gostam de falar, se juntaram lá. Talvez seja a comunidade remanescente quilombo. É porque na minha cidade houve escravidão. Nesse município ainda tem cercas feitas de pedra empilhada. E foi feito por pessoas escravizadas. Então,
quase com certeza deve ter tido um quilombo por aqui. Mas, né, quem está preocupado com isso, quem está preocupado como o Negão, o nome dele é Divino, vive, ninguém está preocupado com o Negão. Minto, o Mito está preocupado com o Negão. O Mito está preocupado com o Negão, porque o Mito defende a família, o Negão tem uma família, ele tem filho para criar. Ele cria os filhos vendendo mandioca na feira. A preocupação dele é com a educação dos filhos. E aí é claro que ele vai virar de direita, né? Porque os pretes estão super preocupados com o modo de vida ancestral. Mas o Negão sabe que existe computador, que existe internet, que existe eletricidade. Ele não tem Pix. Claro, ele não tem conta bancária, né? Porque ele é um ancestral, ele vive de modos ancestrais plantando mandioca, ele não tem conta bancária. Então ele não tem Pix. Né? Essas pessoas, essa gente miserável, não defende. E é por isso que eles caem no colo da direita. É assim que eles caem no colo da direita. Esse é o objetivo deles. Jogar essas pessoas no colo da direita. E joga. Ou se joga. Ou se joga. Quem tem filho, fica preocupado com o futuro. Claro que fica preocupado com o futuro. Ele sabe que daqui 20 anos já vai ser quase 2050. Agora, daqui 20 anos, será que ainda vai existir feira? Será que vai ser possível viver de vender, de produzir, plantar e entregar e vender mandioca na feira? Será que ainda vai existir feira no mundo de inteligência artificial? Será que vai ser possível viver como comunidade ancestral em 2050? É por isso que o discurso desses merdas não chega no povo. Porque é feito para não chegar no povo. É feito para aparecer em debate de televisão. É feito para aparecer em artigo de revista. É feito para ser facebookado. Principalmente para ser tweetado. É um discurso fake. É um discurso falso, é um discurso mentiroso de uma gente mentirosa e desprezível. Certo? Eu entendo porque que o Negão é bolsonarista. Claro que ele é bolsonarista. É óbvio que ele é bolsonarista. Porque cadê os representantes dos pretes aqui? Não tem representante prete. Estão tudo em grandes cidades. Onde é possível ter internet de boa qualidade, apartamentos chiques. Certo? Eles não moram em barraquinha igual eu moro. Não moro de jeito nenhum. Nunca, 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 nunca. Pode ter certeza absoluta que eles não moram em barraquinha como eu moro. Ou não moram em cabana, como mora o Negão. Né? Eles moram em apartamentos ultra confortáveis, com internet 5G, MacBook, iPhone, onde eles são conectados com outros pretes ancestrais. Isso vale para os pretes, vale para os indígenas da Shopee, vale para o pessoal diverso, né? Para o pessoal colorido, da linguagem neutra. Linguagem neutra. Linguagem neutra. Isso é o que eles querem, a linguagem neutra. Essa é a briga. Briga, gente, briga. É as pessoas terem onde morar. Por isso, quando o presidente da República, o doutor Luiz Inácio Lula da Silva, cancelou a dívida de quem recebe o Bolsa Família, o BPC, né? Aí sim, aí ele fez uma coisa excepcional para o povo trabalhador. Essa é a luta que eu consigo acreditar, essa é a luta que eu vejo. Eu não tenho casa própria, nunca tive. Na verdade tive, mas me roubaram em Minas Gerais, né? Minha terrinha foi roubada. Fora isso, quando eu era criança, morava na roça. Era nossa, pequenininha, mas era nossa. Mas entre talvez do rural, enfim. Na cidade eu nunca tive casa própria. Nem na cidade, minha mãe só quando era criança. Não, na verdade não era alugada, né? Casa onde vivia minha avó. Essa é a luta de quem trabalha. Da classe trabalhadora, a luta é essa. Não é luta por linguagem neutra, não. A luta por linguagem neutra é de burguesinho. Ela pode esperar. O que não pode esperar é ter onde dormir. É ter onde se abrigar. É ter o que vestir. É ter o que comer. E toda essa luta verdadeira, urgente, nacional, pátria, se perde por causa desses montes de estrume. Certo? É impressionante que ninguém faça essa discussão. Esses caras campeiam livre na internet afora, nos canais com milhões de views, ganhando uma gaita, uma grana preta de visualização, porque eles lacram, né? Lacrada view.
Lacrar dá like. Pra eles. Não pros negões da vida, mas pra eles dá. Você pode ter certeza absoluta que pra eles dá. Então eles estão aí em busca de lacração. E estão em busca de lacração porque querem view, porque querem like, porque querem dinheiro. E aí fica muito fácil das plataformas. Promove os canais corretos, né? Os canais mais compatíveis. E bloqueia quem fala o que deve ser falado. Não estou aqui falando mal do nosso teórico de botequim, né? Que é um excelente marxista de botequim, antilulista, que inclusive me ajudou a me cancelar uma vez, Sr. Jones, quando eu denunciei que o Guilherme, o que faz papel de Rita, não passava de um burguesinho safado antipetista. Ah, nossa senhora, gente, vocês não sabem o que é isso. Na época minha conta tinha 5.000 pessoas. Ela caiu para um pouco mais de 4.000, porque apesar de eu ter sofrido uns 1.700 dislikes, eu ganhei os 800 inscritos. Certo? Porque essa gente está acostumada a bater e a pessoa não reage. Eu reagi. Não arredei o pé, sustentei a minha fala e fui na briga até o fim. Mostrei print do burguesinho safado, reclamando da mesada, falando dos empregados, da criadagem, eu usei essa palavra, criadagem, tem os prints. Fui postando, mas ele tinha não sei quantos anos, não sei o que, a desculpa é essa, né? Desculpa é essa, isso é passado, agora ele não é assim mais não. Agora ele luta pela classe trabalhadora? Não, continua não lutando. Continua não lutando, ele luta por like. Né? Mas enfim, não é um problema que eu falo, nossa, você implica. Não implico. Não é essa a questão. A questão toda é que eles estão contra os trabalhadores e as trabalhadoras. Eu sou de esquerda. A esquerda defende os oprimidos. E o principal recorte é o de classe social. Você fala, Leider, nós vamos tirar 80% dos trabalhadores da miséria. 70% da pobreza. Mas a pauta vai ser nacionalista. Pode ter certeza que eu pulo nessa pauta num primeiro momento. Certo? Tatuo NR no meu peito se for preciso. Porque o que importa é como as pessoas pobres vivem. É isso que importa, trabalhadores e trabalhadoras. A gente não pode perder esse foco. Certo? A gente não pode perder esse foco. O que importa é como as pessoas pobres vivem, que as pessoas miseráveis não existam mais. Certo? Igual a China conseguiu fazer. O que o Deng Xiaoping falava? Não importa se o gato é preto ou se ele é branco, o que importa é que ele caça ratos. Felizmente, o camarada Xi Jinping consertou um rumo ou outro que estava meio esquisito e acabou com a miséria na China. É óbvio que eu defendo a China. China não tem mais miséria? É óbvio, é evidente que eu defendo a China. E é evidente que eu defendo a Rússia e defendo o Irã, que estão lutando contra o causador da miséria no mundo, que é o Oeste coletivo, o Ocidente, o capitalismo financeiro. Se eles estão lutando contra o capitalismo financeiro, o Oeste coletivo, o Ocidente civilizacional, é claro que eu sou a favor deles. Claro que eu defendo o camarada Kim. Claro que eu defendo o Ayatollah Ali Khamenei. E claro que eu defendo o presidente Vladimir Vladimirovich. É óbvio. Estão lutando contra as pessoas que nos fazem mal, contra as entidades que nos querem o mal, que patrocinam o mal entre nós, que patrocinam a miséria, a exploração. Vocês querem que eu lutasse contra eles? Ah, mas não sei o que, não sei o que. Foda-se, foda-se, foda-se. O importante é tirar a classe trabalhadora da miséria. E uma vez retirada da miséria, diminuir a pobreza. Que as pessoas todas têm o direito de 3 refeições por dia. Que as pessoas todas têm o direito de dormir abrigada.
Cadê as ONGs com as 800 mil pessoas sem teto nos Estados Unidos? Cadê as ONGs? Hã? Tá no Me Too, né? No BLM. Ou no Ele Não, Ele Nunca. Na Marcha das Vadias. Nessas coisas que ajudam os conservadores a eleger deputado e a regimentar pessoas. Então é óbvio, gente, é evidente que nós temos lado aqui. Certo? Eu não sou um nacionalista. Eu acredito muito na ideia de pátria grande. É meu irmão, qualquer pessoa, irmão mesmo. Qualquer pessoa que vive entre o Cabo Horn e o Estreito de Darien. A pátria grande, sul-americana. Sabe? Não acredito no nacionalismo tupiniquim. Até porque ele é comandado por militar, né? Que são exatamente traidores, incompetentes, homicidas, ladrões, mamateiros. Se existia qualquer dúvida a respeito da decência dessa gente, o governo Bolsonaro tirou essa dúvida. Para quem é honesto, não tem mais dúvida. Se você é honesto, não tem mais dúvida do caráter dos militares. Caráter geral. Claro que, evidentemente, deve existir algum militar honesto. Deve existir algum militar patriota. Mas não foi o que a gente viu no governo do Bozo. Ficou óbvio a liderança militar da Petrobras. Todo mundo sabe o que ela fez. Por 1 milhãozinho, eles permitiram que se retirasse 120 bilhões da Petrobras. Na forma de dividendo. Entregou patrimônio, entregou refinaria, entregou posto de petróleo. Para aumentar o lucro deles. Então tá óbvio o que são os militares do Brasil. E é por isso que eu sou antimilitar. Porque eles são traidores, são corruptos, são incompetentes, são mamateiros, não tem apreço nenhum pela nossa população, pelo contrário, eles veem a nossa população como inimiga. É o que eles aprenderam nos Estados Unidos, né? Mamata e tratar a população como inimiga. De maneira subserviente. Isso são os militares. Então não tem como eu defender no Brasil militares. Eu gosto dos militares russos, porque são corajosos, são honestos, são patriotas. Eles morrem se preciso pelo povo dele, ao invés de matar o povo deles. Da mesma forma, os militares norte-coreanos, os militares chineses, os militares iranianos, qualquer militar que defenda o próprio povo, a própria gente, a própria nacionalidade tem o meu respeito, absoluto. Ah, mas você é anarquista? Sim, eu sou, não os outros. Eu não vou colocar o que eu sou acima do que os outros são. Sabe, isso não é certo. Não é certo. O que eu sou é uma coisa, eu sou católico, eu vou obrigar todo mundo a ir na missa? Eu sou anarquista. E aí, vou obrigar todo mundo a ser? Não é assim que funciona, mas não é mesmo. O ocidental, nós não somos ocidentais, mas a gente pegou isso deles. Tem a mania de não ficar satisfeito enquanto todo mundo não pensar como ele. De achar que ele está certo e todos os outros estão errados. E justamente por você estar certo, você tem uma cruzada, né, contra o erro, contra o errado. Por isso que os europeus não conseguem viver em paz. Por isso que a Europa não passa 20 anos sem guerra, sem luta. Por isso que os europeus simplesmente não dão conta. Eles têm que estar matando alguém, brigando em alguém, batendo em alguém, oprimindo alguém, porque eles não suportam a ideia de que as pessoas podem pensar de maneira diferente e conviver em paz. Podem sim. Eu sou um anarquista, sou católico. E aí eu só vou me dar bem com quem é anarquista e com quem é católico? Eu sou de esquerda. Eu só vou me dar bem com quem é de esquerda? Eu sou progressista. Nossa, por incrível que pareça, mas você não estava falando mal de gay? Nunca falei mal de gay, nunca falei mal de preto. Nunca falei mal de mulher. O que eu falo é do identitarismo, que inclusive é exatamente contra preto, contra negro e contra mulher. Porque os negros são mortos por policiais. São mortos, eles são aprisionados em jaulas. E aí você fala a luta, como é que eles falam? A luta antiprisional, né? Supostamente a luta antiprisional. Mas essa luta é uma quimera. A questão não é, oh meu Deus, o encarceramento do povo preto. E aí você monta 85 ONGs
500 lacrações por dia em 20 redes sociais diferentes. Não, o problema é capitalismo. São dois os problemas, eu diria. O problema é que a África tem que ser livre. Enquanto a África não for de verdade livre, livre de todos os ocidentais, de todos esses europeus, de todos esses capitalistas, de todos esses americanos, livre, enquanto a África não for livre, grandiosa, liberta, a África não for poderosa, em qualquer lugar do mundo, preto vai ser atacado, vai ser vítima de racismo. Qualquer lugar do mundo. A África tem que ser livre, poderosa, altaneira, rica, igual a África era antes da chegada dos europeus. Enquanto isso não acontecer, pretos e pretas do mundo inteiro vão ser oprimidos. Então a luta contra o imperialismo e a luta contra o capitalismo. Essas lutinhas, essas pseudo-lutinhas, a luta contra o encarceramento, enfia essa luta no meio do olho do... Porque o que importa é a luta contra o imperialismo e a luta contra o pai desse, o capitalismo. Certo? Essas lutinhas não me convencem, não. E é por isso que eu me oponho a elas. Porque a luta de nós contra nós é o que nos divide. Enquanto que nosso poder está no que nos une. Ou pelo menos no que nos deveria unir. Certinho? De toda forma, eu espero que vocês tenham um ótimo domingo. Eu vou... O bom da gente empolgar é porque a gente consegue andar mais rápido. Mas eu estou perto da casa da dona mãe e vou abraçar minha mãezinha. Até mais para vocês, muito obrigado.